Olá! No vídeo passado, eu tinha mostrado umas peças de cerâmica que eu fiz no workshop na Faferia e eu recebi muitas mensagens perguntando sobre cerâmica, sobre o processo, sobre que argila eu uso, sobre que tinta eu uso e várias outras coisas. Então, eu decidi que eu ia abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para as pessoas que tivessem dúvidas e eu ia juntar tudo e fazer um vídeo. E aqui estou eu. Juntei a maioria das perguntas e eu pensei em falar um pouco sobre processo, falar um pouco sobre materiais, falar um pouco sobre tempo, demora, questão de espaço para poder fazer. Então, eu vou começar respondendo as perguntas. Como você começou na cerâmica? Em 2017, mais ou menos, eu fiz uma aula com um professor que era da Escola de Oleiros de São José. E eu adorei muito aquela aula, achei que foi uma aula super legal. Era com um torno que tu tinha que usar o pé para poder fazer ele girar. Então eu achei super divertido, foi super legal ver o vasinho tomando forma. E assim, desde que eu era pequena, eu lembro de várias vezes gostar muito de usar argila, de usar massinha, de moldar e modelar e fazer várias coisas. Eu sempre gostei muito da criatividade, de expressar isso com as mãos. Eu sempre fui uma pessoa que eu penso muito, então a minha cabeça, ela tá sempre com muita coisa acontecendo aqui. E se eu não coloco isso em prática, se eu não externalizo esses pensamentos, ou se eu não uso essa energia que tá aqui pra produzir alguma coisa, parece que minha cabeça vai ficando cheia de coisa, e acaba que eu fico super estimulada e eu só quero ficar, sei lá, 3 dias na cama. Então, pra não chegar a esse nível, normalmente eu faço alguma coisa manual. Seja, sei lá, crochê, ou cerâmica, ou uma pintura, ou fazer alguma comida. E chega a ser até um pouco engraçado, porque às vezes eu não quero comer a comida. O meu prazer tá em criar a comida. Eu me sinto meio bruxona, de colocar várias coisas dentro, e daí vai misturando no caldeirão, e daí do nada um bolo. Mas, continuando, em 2020, eu acho, ou 2021, foi um desses 2 anos, eu fazia faculdade com uma menina, que era a Ana, e ela começou a fazer aula de cerâmica. E eu lembro que ela me falou, nossa, a aula de cerâmica é muito legal, é muito divertido. Daí eu fiquei pensando, cara, eu lembro quando eu fiz uma aula de cerâmica com aquele professor da Escola de Oleiros e eu achei muito legal. Eu pensei, cara, por que eu não começo a fazer isso? Eu tava fazendo home office, eu lembro que a minha aula era online, então tudo basicamente era online, eu tava muito em casa, e por mais que eu goste de ficar em casa, eu também gosto quando eu tenho que sair. Eu sinto que me faz bem isso, o sair de casa, nem que seja ir no mercado. Mas enfim, naquela época não tinha nada disso. Então eu lembro que eu pensei, tá, vou começar a fazer aula de cerâmica. E eu comecei a fazer com uma professora que se chamava Nadine, que hoje em dia ela dá aula no Ateliê do Futuro. E eu me apaixonei, assim. Você é formada no quê e trabalha com o quê? Eu sou formada em design, eu me formei em 2022 na Unisul e hoje em dia eu trabalho como designer no Café Cultura. Agora eu separei umas perguntas de pessoas que queriam saber um pouco sobre por onde começar e como começar também. Por onde começar? É possível fazer uma caneca bonitinha já do início? Isso depende, na verdade, porque eu sinto que tem muita gente que já tá bem em contato com o manual, com as coisas manuais. Então tem gente que vai ter mais facilidade do que outras pessoas. A primeira caneca que eu fiz ficou horrível. Ficou muito rachada, não deu certo. E assim, várias outras canecas que eu fiz depois dessa também não deram certo. Então isso é uma coisa normal. Se tu começar a fazer e tu ver que as canecas não estão dando certo, ou que as peças não estão dando certo, não se preocupa. Porque comigo também aconteceu isso e depois de um tempo começa a dar boa. Quais são as dicas que você dá pra quem tá começando? Eu acho que a maior dica que eu dou, que eu tenho que ouvir essa dica, que é: deixa a argila secar aos poucos. Quando tu vai fazer uma peça, tu tem que deixar a peça secando por muito tempo. Porque quando tu vai deixar ela secando, tu não pode colocar ela na janela, eu vou esperar secar. Não, tu tem que deixar ela tapada, pra ela secar bem aos pouquinhos, pra não ter perigo de rachar, pra não ter perigo de dar nada. E pra mim essa é a pior parte que tem, porque eu sou uma pessoa que eu quero ver a peça pronta, entendeu? E daí eu faço a peça e ainda não dá pra pintar, não dá pra queimar, ela só fica ali, secando por dias e dias. Então a dica que eu dou é essa: deixa secar. Dá pra fazer em apartamento pequeno, fora a parte da queima? Isso tudo depende da quantidade de peças que tu vai querer fazer. Porque assim, como eu falei, tem a parte da secagem. Então sim, tu consegue fazer num apartamento pequeno. Tu consegue fazer num espaço assim, mais ou menos, na mesa de jantar, ou até dá pra fazer no chão. Só que na hora da secagem, tu precisa de um espaço que não pegue muito vento, e esse espaço vai ser utilizado por um tempo. Então, por exemplo, caso tu queira deixar num espaço no guarda-roupa, dá pra deixar também, mas isso tudo depende da quantidade que tu vai fazer de peças. Tem como mandar pra lugares específicos pra queimar? Aqui em Floripa tem? Sim. Aqui em Floripa tem vários. Eu vou deixar aqui embaixo linkado os Instagrams dos ateliês de cerâmica que fazem isso da queima. Qual argila você usa? Tem uma específica pra assar? Isso tudo depende do que tu quer fazer. Porque, por exemplo, eu gosto muito de pintar as minhas peças.
de desenhar nas minhas peças. Então eu gosto de usar argilas que tenham cores claras e que dê um contraste com a pintura que eu vou fazer. Normalmente eu uso a argila Branca Fiele, que é uma argila da Terra Nova. Ela é um creme acinzentado, ela não é tão creme, mas ela é um creme acinzentado. Consegue usar ela pra fazer azulejo, tu consegue usar ela pra fazer basicamente tudo. Ela é super versátil e eu indico bastante ela. Tem alguma específica pra assar? Então, as argilas que eu uso são argilas de queima em alta, mais ou menos 1200 graus por aí. Então tem que ser um forno especial, não dá pra ser esse forno que a gente usa em casa. Então, essa argila, por exemplo, a Branca Fiele que eu uso, ela é de queima em alta também. Ela é super versátil e eu indico ela pra absolutamente tudo. Porque também, por exemplo, tu vai usar um esmalte que é azul. Se tu for comprar uma argila que é escura, o esmalte azul não vai aparecer, tu não vai conseguir ver. Raros esmaltes que realmente conseguem se destacar, mesmo a argila sendo uma argila bem escura. Mas normalmente o ideal seria comprar uma argila mais clara pra dar esse contraste com a cor do esmalte. Qual tipo de argila você costuma comprar? Branca Fiele. Qual a diferença entre argila fria e normal? A argila fria, na verdade, tu não precisa de forno pra secar ela, né? Tu não precisa nem secar no forno de casa, se eu não me engano, tu consegue só deixar ela secando normal e ela fica dura. Tu não consegue fazer um utilitário com ela, tu não consegue fazer uma caneca, tu não consegue fazer um prato que tu realmente vai usar, não dá muito pra fazer isso. Se molhar dá problema, então acho que seria mais pra detalhes, por exemplo, fazer um pingentinho, fazer assim, por exemplo, no Natal desse ano, tô querendo fazer uns detalhes pra árvore de Natal. Então fazer uns desenhos de uns cavalos, de umas estrelas pra poder pendurar na árvore. Isso não tem problema de fazer com uma argila fria, mas quando é uma peça utilitária, quando vai ser uma caneca, um prato, enfim, daí teria que ser uma argila em alta. Sabe dizer se a cerâmica fria pode ser usada em utensílios para a cozinha? Não, infelizmente não. Como saber qual espessura deixar a placa para que não fique muito fina nem muito grossa? Então, na verdade, eu uso umas plaquinhas de madeira que tem uma espessura diferente. Então, por exemplo, se eu quero uma peça mais fina, eu coloco 2 plaquinhas de madeira do lado da minha argila e vou passando com um rolinho até a peça esticar e ficar daquela espessura da madeirinha que eu coloquei do lado. Então, por exemplo, eu quero uma peça mais grossa, eu coloco uma madeira diferente que seja um pouco mais grossa. Eu coloco dos 2 lados do mesmo tamanho, vou esticando a placa e eu indico muito, inclusive, essas plaquinhas de madeira, porque assim, eu já tentei fazer de cabeça, de só passar o rolo e falar, não, eu vou sentir realmente o tamanho que tá. Nunca dá certo. Pelo menos pra mim nunca deu certo, pode ser que pra ti dê certo. O geral do processo, quanto tempo demora, técnicas e no que você se inspira. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu gosto de tudo pronto pra ontem. Só que com argila, isso é uma coisa que não funciona. Por exemplo, eu começo hoje a fazer uma peça, eu deixo ela secando por pelo menos uma semana. Sim, pelo menos uma semana. Mas isso vai depender também de onde tu mora, porque, por exemplo, aqui em Floripa é bem úmido. Então demora muito mais, principalmente se tá chovendo, daí fica 2 semanas a peça secando, às vezes mais que 2 semanas. Isso vai depender do tamanho da peça, vai depender de onde tu mora, então assim, essa parte depende. Então depois que a peça secou bem, a gente diz que é o ponto de osso. Quando chegou no ponto de osso, a gente manda pra primeira queima, que é a queima biscoito. Normalmente essa queima biscoito, dependendo de onde tu vai mandar queimar, eles demoram mais ou menos de 4 a 5 dias pra te entregar a peça biscoitada, né? Que é essa primeira queima. Quando a peça chega biscoitada, tu vai partir pra pintura ou esmaltação. Então, tu vai esmaltar, passar o esmalte que tu quiser, da cor que tu quiser, ou fazer o desenho que tu quiser, e vai pra segunda queima, que é a queima esmalte. A queima esmalte, ela vai deixar a peça vitrificada, tipo assim, ela vai ficar como se fosse um vidrinho mesmo, vai ficar bem protegido, e os poros da tua peça vão ficar bem selados, então tu pode botar líquido, tu pode botar o que tu quiser aqui dentro, que não vai ter problema, não vai entrar dentro da peça. E depois dessa segunda queima, daí a tua peça tá pronta. Então eu digo que esse processo dura mais ou menos umas 3 semanas. Isso, assim, se tu morar perto de um lugar onde faz a queima e se a cidade que tu mora for uma cidade onde a tua peça vai secar rápido, então tudo varia. Perguntaram aqui, como preparar os esmaltes, já que na maior parte são vendidos em pó? Tudo depende. Muitas pessoas usam um método que se chama imersão. Se o método que tu for usar é imersão, tu precisa do pó e de água, porque tu só vai colocar a peça e tirar, tu não vai precisar espalhar com um pincel. Se tu for esmaltar a peça com um pincel, tu precisa de um negócio que se chama CMC. E o CMC tu também consegue encontrar em vários lugares, ele vai funcionar como uma cola. Então, por exemplo, tu vai colocar o pó, água e o CMC. Isso tudo tem uma medida certinha, claro. Vai misturar bem, e vai passar na peça. Então, tu vai passar, tu vai conseguir passar o pincel. Quando não tem CMC, tu vai ver que tu vai passar o esmalte e ele vai ficar assim, vai secar super rápido, porque não vai ter aquele molejo que o CMC dá. Tem alguma marca pra recomendar de esmaltes? Eu compro os meus esmaltes na Faferia ou às vezes no site da Casa do Ceramista. E lá tem vários esmaltes diferentes, eu acho que é bem legal vocês irem testando.
Eu gosto bastante dos esmaltes da Gaia, porque eles vêm prontos já tem o CMC, já tem a água, já tem tudo que eu preciso ali, então eu acho que são eles que eu indico. Quais esmaltes ou pigmentos você usa? Isso tudo depende do desenho que eu quero fazer e de como eu quero fazer esse desenho. Por exemplo, se tu quer fazer um desenho mais detalhado, tem duas formas de tu fazer. Tu consegue usar ou o engobe, ou tu consegue usar o corante baixo esmalte. Se tu for usar o engobe, tu tem que usar na peça crua. Fez lá a peça, modelou e tá pronta. Tu vai deixar ela secar por mais ou menos 1 dia, 2 dias. E tem um ponto, que é um ponto que a gente sempre busca, que é o ponto de couro. Nesse ponto de couro, que pra mim é meu ponto favorito, que dá pra fazer tudo naquele ponto de couro, basicamente tu vai pegar o engobe e tu vai poder fazer um desenho. Só que o engobe, ele dá um relevo na peça. E ele não deixa um aspecto meio aquarelável, ele deixa um aspecto, tipo, tá, ali tem vermelho, ali tem vermelho. Não dá pra fazer, tipo, tom sobre tom, mas dá pra fazer várias coisas e eu gosto muito do engobe. E a outra maneira é usar o corante baixo esmalte, que daí tu queima a primeira vez, queima o biscoito, e depois tu vai pintar. Nessa hora da pintura, tu pode escolher várias cores diferentes e tu consegue misturar com água pra tu poder fazendo tons. Eu sinto que parece muito como se tu estivesse usando uma aquarela, porque parece que a cerâmica é uma tela e tu tá aqui, ó, aquarelando, aquarelando, aquarelando. É uma delícia. Mas cuidado, porque quando tu compra, ele vem bem pigmentado. Então lembra de, assim, ir colocando em potinhos e separando com mais água, menos água, conforme tu quer que apareça na tua peça. Porque o ideal é diluir bem na água pra daí tu poder ir fazendo os tons. Você faz os desenhos de cabeça ou usa referência ou decalque? Isso depende da peça, porque às vezes eu tô muito inspirada, daí eu só faço na tinta mesmo. Não desenho nada, não escrevo nada, só faço na tinta, vou passando, assim. Principalmente quando a minha ideia é colocar uma padronagem na peça. Então eu não costumo fazer muita coisa, eu costumo só realmente vir com o pincel e já ir colocando a tinta ali. Mas, se tu quiser fazer um desenho mais detalhado, não tem problema tu vir com lápis e desenhar e realmente fazer um esboço do que tu realmente quer pintar e depois vir por cima com um pincel. Porque na hora da queima vai sair o grafite e não vai aparecer nada, vai realmente aparecer só o desenho que tu colocar aqui. Sobre as minhas referências, eu costumo salvar muita coisa no Pinterest, eu costumo me inspirar muito em padronagem, mais do que desenho. Na verdade, eu gosto bastante de usar padronagem, eu acho que fica muito lindo. Fazer uma peça diferente e colocar uma padronagem bem bonita, eu acho a coisa mais linda de todas. Agora, quando eu vou fazer um desenho, eu costumo pesquisar bastante e eu costumo realmente desenhar na peça antes de eu pintar. E a minha dica, eu acho que é buscar inspiração não só em outras peças de cerâmica, mas também em tatuagens ou filmes que vocês acham legal, livros, desenhos animados, roupas, sapatos às vezes me inspiram. Eu gosto muito também de me inspirar em cadeira. Poltrona, tem poltronas maravilhosas que eu olho e falo, caraca, uma caneca com o aspecto dessa poltrona. Então tem coisas às vezes que tu olha e tu pensa que aquilo ali não tem nada a ver com a cerâmica. Mas é uma coisa tão bonita que às vezes o traço do pé da cadeira ia ficar muito legal sendo uma pega numa caneca. Então eu realmente gosto muito de me inspirar em coisas que não sejam tão convencionais, mas se for desenho, eu costumo me inspirar muito em tatuagem, ilustrações do Pinterest, por exemplo, que me trazem um mumuzinho e várias outras coisas. Então eu acho que tudo depende de vocês, tudo depende do desenho que tu vai querer fazer, tudo depende da técnica que tu vai querer usar. Como é a sensação de ilustrar? É difícil? Isso tudo depende. Eu gosto muito de ilustrar. No meu trabalho, eu costumo ilustrar bastante. Então é uma coisa que eu venho fazendo quase todos os dias. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só que tudo depende da dificuldade do desenho que tu vai querer colocar ali. Então, por exemplo, às vezes eu vou querer fazer 2 cadeiras e uma pessoa conversando com outra. Eu vou demorar um pouco. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que procurar umas inspirações, eu vou ter que ver o jeito como a pessoa senta, o que ela vai estar fazendo. Nesses casos, eu prefiro desenhar num papel e ficar esboçando antes de realmente chegar aqui e colocar direto na peça. Mostre 3 peças que você fez e que mais ama. Eu gosto muito de todas as peças que eu fiz. Eu tenho um carinho muito grande por todas aqui no meu coração. Mas as minhas favoritas são uma caneca que eu fiz, que é quadriculada, que ela é bem grandona, eu acho muito linda, muito linda, muito linda, muito linda, pra mim é a minha favorita. Outra caneca também, que é a minha segunda favorita, foi uma que eu fiz o corpo dela no torno, ou seja, aquele aparelho assim, grandão, que fica girando e tu vai só subindo a peça. Eu fiz o corpo dela no torno, mas a alça eu fiz manualmente, e a padronagem que eu coloquei, eu achei que ficou absurda. Eu coloquei laranja, coloquei verde, coloquei branco, e eu acho que ficou linda, eu gosto muito daquela caneca. E a terceira peça, eu não sei. Eu não sei porque eu sinto que cada peça que eu fiz tem um significado pra mim, então realmente eu não sei, não consigo escolher a terceira. Você pensa em vender suas canecas? Eu tinha um Instagram, vou até deixar aqui, Agni Cerâmica.
E eu costumava vender bastante as minhas peças lá. Só que acabou que eu tava terminando faculdade, tava fazendo TCC, tava trabalhando 9 horas por dia presencial. Então tava acontecendo muita coisa, era muito caos e eu acabei parando. Mas eu quero muito voltar com o ateliê, quero muito voltar a vender as peças. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram de cerâmica, porque provavelmente fim do ano, mais ou menos, talvez eu volte a vender. Ju, por favor, faz cerâmicas iguais às suas pra vender pra gente. Obrigada. Onde comprar? Como eu falei antes, eu indico bastante vários outros ateliês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu sei que tem o site da Casa do Ceramista, então vocês podem comprar de onde vocês estiverem morando e eles vão entregar em casa. Não é pergunta, mas acho tão lindas essas canecas. Se você desse aula, eu super iria. Quem sabe um dia. Eu queria dar aula. Eu acho que deve ser muito legal dar aula, ou pelo menos dar algum curso, ou fazer até um curso online. Quem sabe? Deixa aí nos comentários. E é isso aí, esse foi o vídeo. Eu tentei juntar a maioria das perguntas, desculpa se eu não consegui responder todas. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra mim lá no Instagram, ou até colocar aqui nos comentários que eu vou tentar responder tudo certinho. E eu tô pensando em talvez trazer um vídeo mostrando como é que eu faço esse processo, mostrando como é que eu modelo uma peça, mostrando a pintura e como é que eu faço os detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!